Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa da Cátedra de São Pedro. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Como dissemos, comemoramos hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Esta festa é antiquíssima e começou a ser celebrada antes do século IV, no dia 22 de fevereiro. O termo cátedra significa materialmente a cadeira em que se sentam os mestres, neste caso, o Papa. Desde o início da estadia de Simão Pedro em Roma, foi-lhe dada uma cadeira para ele pregar. Esta cadeira existe até hoje e é símbolo da autoridade papal. Para entendermos e conhecermos esta festa, vejamos o vídeo que se segue. Ninguém que passava pela rua parecia dar qualquer atenção àquele judeu de aspecto sério, que subia com passo firme uma rua do Monte Aventino, em Roma, no ano 54 da era cristã. Mas poucos séculos depois, de todas as partes do mundo, viriam a essa cidade imperadores, reis, príncipes, potentados e, sobretudo, multidões incontáveis de fiéis para oscular os pés de uma imagem de bronze deste homem, até então desconhecido e quase desprezado pela Roma pagã. Pois foi a ele que o próprio Deus disse: Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sim, era o apóstolo Pedro que retornava à capital do império para ali estabelecer o governo supremo da Santa Igreja. Provavelmente o acompanhavam alguns cristãos, entre os quais Áquila e sua esposa Priscila, batizados por ele poucos anos antes. A evangelização se difundia rapidamente por todo o mundo, mas não existiam ainda edifícios sagrados para a celebração do culto divino, de modo que este se fazia em residências particulares. Assim, Áquila e Priscila tiveram o privilégio incomparável de acolher em seu lar a comunidade cristã. Ali, São Pedro pregava, instruía, celebrava a Eucaristia. Dessa modesta casa, ele governava a igreja. Tomada de veneração, Priscila reservou para o uso exclusivo do apóstolo Pedro a melhor cadeira de sua casa. Nela se sentava o santo para presidir as reuniões da comunidade,
Por isso, pouco tempo depois, passaram a chamá-la de cátedra, termo grego que designa a cadeira alta dos professores, símbolo do magistério. Após a morte do apóstolo, essa cadeira tornou-se objeto de especial veneração dos cristãos. Sobre os ossos daquele mesmo Pedro, edificou-se tempos mais tarde a mais importante igreja de toda a cristandade, a Basílica de São Pedro. A história da Basílica de São Pedro começa no século IV, quando o imperador Constantino decidiu construir uma basílica no local onde o apóstolo tinha sido enterrado. A sua construção foi concluída em 329. A igreja era utilizada para celebrar o culto e também como cemitério coberto. Durante o início da Idade Média, era o principal destino de peregrinação do Ocidente. As escavações arqueológicas realizadas debaixo da atual basílica, as inscrições nas paredes, desenhos e pinturas antigas nos dão uma ideia de como era a primeira basílica. Foi ainda no século IV que aquela venerada cadeira foi colocada no batistério da Basílica de São Pedro. Era exposta aos fiéis nos dias 18 de janeiro e 22 de fevereiro. Durante toda a Idade Média, ela foi conservada na Basílica do Vaticano, sendo usada para a entronização do soberano pontífice. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a construção de uma nova basílica para substituir a existente, encomendando a obra ao arquiteto Donato Bramante. Entretanto, foi o arquiteto Michelangelo que deu a forma final ao projeto. Simplificando a planta inicial, transformou a fachada externa em uma parede circular contínua, dando unidade e coerência ao tamanho do edifício. Michelangelo reforçou a estrutura porque o foco da sua ideia era a construção de uma imponente cúpula sobre um grande tambor, aumentando consideravelmente a imagem da basílica em comparação à proposta original de Bramante. Em 1624, Gian Lorenzo Bernini foi chamado para fazer o baldaquino, que compõe o altar sobre o túmulo do apóstolo São Pedro. 18 papas reinaram durante o período da construção da Basílica de São Pedro, que foi consagrada em 1626, 120 anos após os primeiros desenhos terem sido feitos. Logo depois, em 1629, Bernini assume a tarefa de terminar a decoração do interior e a adição da impressionante piazza em frente à basílica, dando-lhe sua aparência atual. Em 1657, o Papa Alexandre VII encomendou ao escultor e arquiteto Bernini um monumento para exaltar a tão preciosa relíquia da cadeira de São Pedro. Empenhando todo o seu gênio, construiu ele um magnífico altar da cátedra, considerado por muitos sua obra-prima. Nesse altar cheio de simbolismos, o mármore da Aquitânia e o jaspe da Sicília, sobre os quais se apoia o monumento, representam a solidez e a nobreza dos fundamentos da Igreja. As 4 gigantescas estátuas que sustentam a cátedra representam Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Atanásio e São João Crisóstomo, padres da Igreja Latina e da Grega. Recordam a universalidade da Igreja e a coerência entre o ensinamento dos teólogos e a doutrina dos apóstolos. No centro do altar foi colocada, em 1666, a Cátedra de Bronze Dourado, dentro da qual se encerra
como num relicário, a bimilenar cadeira de São Pedro. Nos documentos eclesiásticos, a expressão Cátedra de Pedro tem o mesmo significado de trono de São Pedro, sólio pontifício, sede apostólica. Num sentido figurativo, equipara-se ela ao papado e até mesmo à Igreja Católica. Por esse motivo, para ela se volta nossa admiração de modo muito especial no dia de sua festa litúrgica, a 22 de fevereiro. Que lição nós podemos tirar desta festa? Que a festa de hoje seja uma ocasião para renovar os propósitos de rezar diariamente pelo Papa, seja ele quem for, pois é o representante de Cristo na Terra. E quanto mais rezarmos, mais santo ele será. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.